fui criado achando que a família do meu pai era francesa, que tinham ido para o Brasil durante a guerra. E naquele momento eu fui descobrir o tamanho da história que não foi contada, que na verdade a família era de origem alemã, eram judeus e tinham ido para o Brasil com nomes falsos, identidades assumidas durante a guerra, e basicamente viveram. Meus avós só foram retificar as identidades na década de 60. Só terminaram de retificar a identidade em 72, 30 anos depois de chegarem no Brasil. Então, viveram basicamente uma vida emprestada, uma vida fantasma, que depois, ao final dessa temporada no Brasil, nenhum deles voltou para a Europa. Mas ao final dessa jornada de restabelecer a identidade, eles tiveram a oportunidade de retomar os nomes antigos, de retomar a nacionalidade alemã, e o governo alemão ofereceu: vocês podem retomar os nomes originais. E já depois de 30 anos, tudo já tinha mudado, já eram outras pessoas. Então eles acabaram assumindo, eu acho isso tão interessante, meu avô e minha avó e minha tia-avó assumiram nomes híbridos, que misturavam os nomes originais com os nomes que eles tinham, com os quais eles tinham vivido no Brasil durante 30 anos. E isso, para mim, reflete um pouco do que é a questão principal desse livro, porque esse livro é sobre identidade e memória. Nós estamos num momento agora do mundo em que as pessoas estão envolvidas em brigas muito ferozes a respeito de identidade. As pessoas querem marcar suas identidades e afirmar suas identidades contra as identidades alheias. Isso é sempre muito preocupante para nós, pessoas que escrevem, artistas, pessoas que pesquisam, que pensam. Nós sabemos que a identidade não é nada tão claro assim. Eu escrevi um outro livro uns anos atrás que tinha uma frase que era mote do livro, que é: ninguém é nada o tempo todo. E isso reflete um pouco da condição do que, para muitos de nós, é viver. Nós não somos isso ou aquilo, somos isso e aquilo. Somos várias coisas ao mesmo tempo, passamos por transformações, por mudanças, temos uma vida interior rica. E acho que todo mundo que lê, eu não preciso fazer exceções aqui, acho que todo mundo está nessa sala lê, e uma pessoa que lê tem uma vida interior rica. E estamos hoje de volta a um mundo que é o mundo dos quais os meus avós e bisavós foram expulsos, que é um mundo onde as pessoas que não leem, as pessoas que não gostam de livros, ou que têm muitas verdades e muitas certezas e pouca reflexão, decidem que vão suprimir o outro, suprimir a diferença, expulsar as pessoas que não são iguais a elas e afirmar suas identidades de uma forma taxativa. Infelizmente estamos voltando para esse mundo. Estamos num mundo hoje em que vemos na Hungria, na Polônia, agora infelizmente no Brasil, vemos pessoas afirmando suas identidades e dizendo que as minorias têm que se curvar às maiorias, a maioria, os diferentes que têm que se deslocar, os incomodados que se movam. Isso está voltando. E, infelizmente, esse é o mundo. Temos muitos ecos hoje da Europa nos anos 30. Eu acho que cada vez mais eu me espanto o quanto estamos voltando ao que todos nós achávamos já havia sido superado. E esse livro é a minha contribuição a essa história. Não está nada na moda falar em ideais, mas nós temos ideais. Volto a dizer, as pessoas que leem, as pessoas do livro, nós temos ideais, nós temos uma visão de mundo que é uma visão generosa, aberta, de compreensão do outro, de se colocar no lugar do outro. Aliás, esse é o grande mérito da literatura, da ficção, é o poder da gente se colocar, da gente entender a experiência alheia sem necessariamente ter que ter passado por ela. Eu não preciso ser português, ou judeu, ou negro, ou mulher, ou qualquer coisa para entender a experiência do outro, porque se eu tenho a capacidade de ler e me colocar pela ficção na experiência alheia, esse é o grande poder da literatura. E
Então o livro é um pouco isso. O livro é o percurso. O livro é basicamente uma ficção histórica, baseada em fatos reais, como diriam nos filmes de Hollywood. Então a história, todos os fatos que estão no livro aconteceram, mas não necessariamente aconteceram da forma que estão contados aqui. É uma narrativa ficcional, mas entrecortada, tem 3 interlúdios em primeira pessoa em que eu conto como a história chegou até mim. Então é a história da história. E a história, pelas metodologias aceitas e confiáveis históricas, ela só pode contar até certo limite. O limite, no caso, que me interessava aqui, que a história não pode contar, é o que acontece dentro das pessoas, dentro das cabeças, a psicologia, e principalmente para mim, que é a questão central desse livro, a psicologia do exílio. O que é ser exilado? Isso é um tema, mais uma vez, que volta a ser importante nos dias de hoje. Exílio, refugiados. Meu pai, meus avós, meus bisavós, todos foram refugiados. Eu sou filho e neto e bisneto de refugiados. E essa experiência do exílio, do refúgio, é uma experiência que eu considero absolutamente importante de transmitir, de entender. E eu queria, com esse livro, chegar nessa experiência. Assim, a verdadeira meta do livro era de chegar no interior, na cabeça, no âmago desses personagens e tentar entender, explicar o que é a experiência do exílio. Então, acho que para todos nós, hoje em dia, é um tema que interessa, mas para quem se interessa especialmente por essa relação com memória, história, identidade e resgate de temas de família e relações, eu acho que é o que eu tentei fazer com esse livro. O livro, ele termina em 1945, ele vai de 30 a 45, ele basicamente é o período do início do exílio dessas pessoas, e eu pretendo escrever um segundo volume. As pessoas vão reparar que está aqui escrito o Tempo no Exílio, volume 1. Ele funciona como um volume completo, ele tem começo, meio e fim, mas eu pretendo retomar a história e levá-la até 69, que em 69 foi o ano que meu pai saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Então o neto do exilado completou o exílio que o avô dele tinha iniciado 30 anos antes dele sair. E nos 2 casos, o meu bisavô saiu de Berlim em 33, fugindo de Hitler, e meu pai, que embora não fosse meu pai não era um homem político, não tinha nenhum envolvimento político, mas saiu do Brasil logo após o AI-5, em 68, ele saiu do Brasil em junho de 69, e não deixa de ter uma imensa ironia, né? O refugiado da extrema-direita, do fascismo, foi parar no Brasil buscando refúgio, e depois, 30 anos mais tarde, volta aquela mesma ameaça num outro continente, atingindo o neto. E agora sinto dizer que estamos num momento... o outro dia eu estava conversando com um amigo na Alemanha e falei, estamos em julho de 1932. Foi o momento em que o Partido Nazista ganhou as eleições, e pela primeira vez. Estamos nesse momento terrível de saber que o pior está por vir. Então, eu acho que também acho importante estimular todos, que temos que lutar contra isso. Temos que lutar contra isso e preservar os valores que temos em comum. E eu diria que todos nós aqui em comum temos o valor da leitura. Estamos no lançamento do livro de Rafael Cardoso, O Remanescente. Como é que viu este extraordinário lançamento aqui em Lisboa e todo este êxito? É um grande prazer lançar o livro aqui em Lisboa. Saiu no Brasil e na Alemanha em 2016. E agora essa oportunidade de trazer para o público português é um privilégio extraordinário para mim. Fale-nos só assim um bocadinho do livro sem desvendar demasiado, digamos assim. O livro é uma ficção histórica baseada na história da família do meu pai.
Meus avós e meu bisavô eram Hugo Simon, era um banqueiro e colecionador de arte, muito conhecido na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Em 1933 ele teve que sair da Alemanha, foi exilado, foi para a França e depois posteriormente para o Brasil. E o livro basicamente conta a história do exílio da família de 1930 até 45. Ele contracenou com várias figuras, digamos, de elite na altura, nomeadamente Albert Einstein e outras figuras desse género, não é? Sim, ele era conhecido, eles diziam que ele conhecia todo mundo em Berlim. Era conhecido de todos. Do ponto de vista pessoal, teve necessidade de escrever esse livro no sentido de procurar as suas origens e Sim. uma reconciliação com o passado, embora... Acho que para que o livro trata muito dessas questões de memória, identidade, família. Foi para mim uma busca dessa identidade que eu não conhecia, porque isso é contado no livro. Eu não tive acesso a essa história enquanto as pessoas ainda eram vivas e tive que reconstruir a história depois da morte delas, a partir de documentos e pesquisa. Uhum. E como é que foi o lançamento na Alemanha em 2016? Foi muito bom. Na Alemanha, evidentemente, tem um público imenso para esse assunto. É um assunto que interessa visceralmente ao público alemão hoje em dia. Tudo que diz respeito à Segunda Guerra, exílio, Holocausto, são temas extremamente poderosos na Alemanha. E a recepção foi muito calorosa. Acho que a reação pública foi mais entusiasmada na Alemanha do que no Brasil. Claro. Estranho que pareça. Isto vai ter continuação, não é assim? Vai ter continuação. O livro, a história não se esgotou. Claro. E a intenção é continuar no segundo volume. Será ainda em 2019 ou é pedido eu demais? Espero que sim. Aí depende de eu terminar de escrever. Claro, sim, muito bem. Mas haverá segundo volume.